Paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais esse vídeo a respeito do estudo do livro de Esther. Se você chegou agora, existe uma playlist com os primeiros capítulos e a introdução. Vai passar aqui em cima o link para você acessar. E hoje a gente vai dar início ao capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amiadara, Agagita, o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos dos reis que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Agora, quando a gente chega nesse capítulo 3 do livro de Esther, aparece mais um personagem que não havia aparecido antes, que é Amã. Quem é Amã, né? Amã é um aguagita, pois ele estava ligado ao rei Agag, rei dos Amalequitas. E aí você resgata assim na sua memória, nas suas lembranças, nos seus estudos, quem eram os Amalequitas. Os Amalequitas foram a nação, o povo, que o primeiro povo que guerreou contra os judeus na época do exílio. Logo depois do exílio, logo depois do êxodo, houve uma nação que se levantou para lutar contra os filhos de Deus, contra os judeus, que foram os amalequitas. E a rixa existe até hoje. Sempre você vai ouvir falar dos amalequitas. Sempre vai acontecer isso de um sempre haver rixa com o outro, né? Isso foi passado de geração a geração, né? Então, de repente, agora aparece, Esther já está no trono, Esther já é rainha. Mais ou menos esse episódio acontece quando Amã chega e assume essa posição, logo depois, mais ou menos, de uns 5 anos que Esther já era rainha, né? Já estava no trono. E logo depois disso aparece esse personagem aí, que já chega recebendo honra, que já chega sendo engrandecido. A verdade é essa. Amã já chega sendo engrandecido, ele já chega tendo um alto posto, ele já chega tomando um lugar diferente, né? Tomando um lugar de destaque, um lugar onde ele dava direito das pessoas se prostrarem quando ele passava. Então, a presença dele fazia com que as pessoas se prostravam, né? Então, eu apontei algumas coisas da vida dele que eu queria falar com você, né? Então, ele tinha o lugar de destaque e todo mundo tinha que se curvar a ele, né? E aí a gente já percebe que no final do versículo 2 já entra um personagem que não vai se curvar diante de Amã, que é Mordecai. Quem é Mordecai? Se você já viu aqui no vídeo, já leu a história de Esther, você vai saber quem é Mordecai. Mordecai é o tio de Esther, né? E ele não se prostra, né? Mas Amã, até então, não sabia, não havia visto, né? Eu escrevi algumas coisas de Mordecai também, mas vamos prosseguir. E lá no versículo, agora a gente vai ler o 3 e o 4, que diz assim: Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides a ordem do rei? Versículo 4. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto, dia após dia, não se lhe davas ouvido, e fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele se tinha declarado que era judeu. Lembra que quando Esther ela chega ao palácio, ela não declara quem ela é. Mas nesse momento, quando Mordecai ele toma essa decisão de não se curvar, ele diz quem ele é, né? E quem conhece os judeus, quem conhece um pouco da história, sabe que os judeus ele tem um Deus e que eles não se inclinam para ninguém e não servem outros deuses. Então, quando ele se apresenta, já é de pronto dizendo: eu não me curvarei, eu tenho um só Deus e não me inclinarei para homem algum, para pessoa alguma. Então ele já se posiciona dessa maneira. Então Mordecai, ele sabe quem ele era.
Assim como Amã também, eu anotei, eu fiz as minhas anotações dessa vez por personagens, aí eu vou ficar passando aqui um pouco a folha. Então, ele sabe quem ele é, né? Ele sabe que ele não vai se prostrar, mas Amã não tinha visto, né? E olha que interessante. Então, conforme a gente vai lendo, a gente percebe no versículo 3, né, que todo mundo se prostra e que os servos do rei vão dizer a Mordecai que ele está desobedecendo a ordem, para ver se ele ia mudar de postura. Mas ele não muda de postura, porque ele entende que ele não pode se curvar. Aí o que acontece? No versículo 4, eles vão lá em Amã e contam para ele. Né? Então, quando eles contam para Amã sobre essa atitude de Mordecai, o que acontece? Amã, que não sabia quem Mordecai era, que não via dentre tantas pessoas que se curvavam, ele não percebia que havia um que não se curvava. Olha o mistério. Mas a partir do momento que contam para ele, apesar de todo mundo se curvar, ele fica incomodado com Mordecai, que não se curva, né? Então, a partir daí, Amã passou a observar Mordecai. E aí eu paro para pensar e chamo você a pensar. Existe sempre alguém te observando. Existe sempre alguém te vendo. Existe sempre alguém de olho em você. Por mais que você ache que você está passando desapercebido, você não está passando desapercebido. Há sempre alguém de olho em como você se posta. Muitas vezes existem, né, pessoas, não sei, né, se você que está assistindo esse vídeo já conhece, é você que é assim, enfim. Mas existem pessoas que têm um posicionamento dentro da igreja. Uma postura, uma vestimenta, uma fala. Mas quando não está no ambiente de igreja, tem um posicionamento totalmente errôneo. Uma vida totalmente oposta daquela que se mostra ali. E eu não sei se na cabeça, né, dessas pessoas passa desapercebido achar que só estão observando ali na igreja, ou se só é para ser santo ali na igreja, ou se só é para andar com uma veste adequada ali na igreja. E não. O Senhor nos chama para ser santo, para ser separado, para ter uma postura de filhos de Deus em todo lugar que a gente estiver, onde você passar. Se a sua roupa escandaliza para ir à igreja, ela não é uma roupa que tem que ser vestida no seu dia a dia. Se a sua fala escandalizaria se fosse na igreja, ela não tem que ser uma fala dentro da sua casa, com seus pais, com sua família, com a sua esposa, com seu marido. Não é uma fala. Se os seus gestos, né, se os seus pensamentos não são pensamentos para se terem dentro da igreja, fora da igreja, esses pensamentos não tem que fazer parte. Você precisa levar cativo. Você precisa pedir ao Senhor para te dar novos pensamentos, pedir ao Senhor para tirar o que não é dele, da sua mente. E você precisa, para que isso aconteça, se alimentar de coisas boas. Porque do que você está cheio? Né? Antes de dormir, o que você faz? É aquilo ali que vai nortear o seu sonho, é aquilo ali que vai te dar uma noite tranquila ou não. Dependendo daquilo que você assiste, daquilo que você lê, daquilo que você faz dos últimos momentos antes de ir deitar. Então, não deixa para ser santo só no ambiente igreja. Seja santo em todo tempo, em todo lugar que você passar, porque há alguém te vigiando. E o que é interessante falar de Amã nesse sentido é que quando ele chega e todo mundo se curva, o ego dele deve estar lá nas alturas. E ele entra e vai fazer as coisas dele, vai estar junto do rei, enfim. E vai seguir a vida dele de boa. Mas ele não vê. Você começa a pensar em Amã e pensar que
ele não vê quem não está se curvando. Ele só vê aquele monte de gente se curvando diante dele. Não sei se eram muitas pessoas que ficavam por ali, não sei se eram poucas, enfim. Mas ele vê aquelas pessoas ali se curvando e ele, aquilo ali infla o ego. Imagina você chegar e a pessoa se curvar diante de você. Não tem como não dizer que isso não satisfaz o teu ego. E de repente ele recebe a informação de que há alguém que não se curva diante dele. De repente ele começa ele recebe a informação de que existe um, mas dentre tantos, só que não se curva, dentre tantos. Aqui quando a gente fala a respeito dessa passagem, a gente não tem como dizer se haviam outros judeus que se curvavam. O texto não nos dá parâmetro para isso, né? Eu creio que havia alguns que tinham lugares, né? Mardoqueu era um que ele tinha acesso ao átrio. Lembra que no outro vídeo eu falei sobre ele sempre estar atento, sobre ele estar intercedendo, sobre ele enviar alguém, que ele não tinha acesso dentro do palácio, mas ele viu alguém que estava lá. E aí, de repente, ele tinha um certo acesso à entrada, enfim, às partes principais, alguns lugares ele tinha acesso. Então, o acesso ao castelo não era para todos, mas Mardoqueu tinha esse acesso. Então, de repente, por isso que só fale de como judeu ele. E, de repente, ele estava ali, desempenhando a função que lhe cabia. E, de repente, chega esse Amã. Ele sabe quem ele é. Ele sabe da sua identidade. Às vezes a gente não dá valor à identidade que a gente tem. Às vezes a gente menospreza quem a gente é pra gente ser igual a todo mundo. Às vezes você despreza aquilo que você é, a sua essência, para você tentar ser igual a todo mundo. E o Senhor não nos chama para ser igual a todo mundo. Quando você passar, tem que haver sim uma fala diferente de como você é. Mas você precisa tomar essa identidade para você. Foi como eu falei, deixar para se vestir da maneira correta só na igreja, deixar para ter a fala correta só na igreja, você vai passar desapercebido diante do mundo, porque você é mais um. Você está se vestindo como todo mundo, você está falando com todo mundo, você está ouvindo as músicas que todo mundo ouve, você está vivendo como todo mundo vive. Você é mais um. Mas a partir do momento que você entende a sua identidade, se posiciona como você é uma fala dura, sabe? Ainda mais para nós mulheres, né? Qual a vestimenta que você usa fora? Qual a vestimenta que você se posiciona fora? Se alguém te encontrar fora, vai te denominar como uma mulher de Deus, é forte. É forte isso. Não tem que haver em nós o que nos escandalize. Nós somos separados. Nós somos santos. Tem que haver diferença. Você tem que ter uma postura de ser diferente. Não no meio da multidão você ser igual a todos. Não. No meio da multidão há mulheres e homens diferentes. Porque tem uma identidade em Cristo. Porque é separado. Porque está buscando a perfeição, está no caminho. Então, precisa ser diferente, precisa ser separado. Mas o que acontece? Quando Amã tem essa informação, ele perde a segurança que ele tinha. Antes, quando ele passava, todo mundo se curvava, ele seguia orgulhoso. A partir do momento que ele passa e ele sabe que existe um que não se curva, com certeza disseram quem ele era e disseram onde Mordecai ficava. Amã passa pelo mesmo lugar que ele passava antes e todo mundo se curvava, ele passa procurando Mordecai. Ele passa observando o posicionamento de Mordecai. E dia após dia, o que acontece? Mordecai não se curva. E Amã vai tomando uma repulsa, um ódio por aquele homem que não se curvava diante dele. Agora, vamos pensar. Haviam tantos outros que se curvavam. Por que um doeu tanto no ego de Amã?
Por que que um que não se inclinou foi mais importante do que todos os outros que se inclinavam? Por quê? Isso demonstrou que Amã estava ocupando um lugar, ele estava, né, quando a gente lê no 1 e no 2, a posição de destaque que o rei Assuero deu para ele. E a partir do momento que ele percebe que existe apenas um, que não se curva, ele perde a segurança daquela posição. Ele perde a sua concentração, ele perde a sua motivação. Porque a partir do momento que ele soube, ele ficou focado naquele que não se curvava. Ele podia simplesmente seguir adiante e desdenhar o posicionamento de Mordecai. Mas ele era um descendente de quem? Dos Amalequitas, onde há uma rixa. Ele era descendente de um povo que quer pelejar contra os filhos de Deus. E naquele momento, assim como Mordecai se declarou judeu para os servos quando foram alertar, com certeza quando foram falar de Mordecai para Amã, já deram o BO dele completo. Mordecai, ele não se curva diante de você, ele é um judeu. Ele, como Amalequita, já sabia, porque isso é passado de geração a geração. E a partir daquele momento, os olhos de Amã não via mais quem se prostrava. Via quem não se prostrava, ainda que fosse um. Então, quando eu comecei a falar nesse vídeo que há uma importância de como você se posiciona fora do ambiente igreja, é justamente por isso. Porque há alguém que vai se incomodar pelo seu posicionamento, porque você vai estar fazendo diferença entre todos os outros que se curvam. E quando você faz diferença dentre todos os outros, há como se fosse uma luz na sua direção, um alerta ao seu redor. E aí o inimigo fica furioso, porque ele entende que você não é mais um na multidão, que você não vai ser confundido como outras pessoas, mas que você entende que você é separado, que você é santo, que você está ali para fazer diferença. Ainda que todos os outros andem da mesma maneira, nós, como filhos e filhas de Deus, não temos que andar como os outros. Não temos que ser como os outros. Nós temos uma identidade em Cristo e de ser diferente e fazer diferença aonde nós vamos. Então, se no meio de uma multidão você não se destaca como diferente, há alguma coisa que precisa ser revista, não na multidão, mas em você. Então, para pensar nesse momento. Qual o posicionamento que você está tendo nos lugares que você frequenta, nos lugares onde você trabalha, nos lugares onde você passa. Se você está fazendo essa diferença. Se de repente houvesse um Amã ali, ele ia ir contra você. Será que você está sendo como Mordecai ou você está sendo como todos os outros que se prostram e obedecem àquela ordem insana de se prostrar? Será que você está sendo Mordecai que sabe exatamente quem ele é, o Deus que ele serve, e ele não vai se prostrar a um homem qualquer? Ou será que você está se juntando à multidão para ser mais um, para ser aceito, para fazer parte do coro? Você não tem que fazer parte de coro algum. Você tem que fazer parte da família de Deus. Você tem que fazer parte dos propósitos de Deus para a sua vida. E isso significa renúncia. Isso significa conserto. Isso significa um processo de quê? De amadurecimento, de transformação. E isso tem que doer na tua pele. E você tem que deixar de fazer coisas que você fazia antes, porque você andava no meio da multidão. E agora você precisa entender que você vai continuar andando no meio da multidão, mas você não vai ser conhecido como a multidão. Você vai ter um lugar de destaque. Então, para e medita nisso. Qual tem sido o seu posicionamento diante? A gente vai ler o versículo 5 e o 6. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero.
Então, quando Amã, como eu já falei antes, que ele, até me adiantei um pouco no versículo, quando eu falei antes que ele passou a observar aquele que não se inclinava, que ele passou a observar aquele que não estava ali rendendo aquela reverência para ele, aquilo ali foi, a cada dia, foi gerando sentimentos em Mordecai de uma maneira forte, em Amã de uma maneira tão forte, que quando ele quis atentar contra, ele podia ter focado só em Mordecai, mas não, ele fica com tanto ódio, né, daquela identidade que Mordecai defendia e que ele fez um plano, ele começa a maquinar algo, não contra somente Mordecai, mas contra todo o povo de Mordecai, ou seja, contra toda aquela identidade forte que não se curvaria. E eu fiquei pensando no seguinte, com relação a isso. Ele, dentre todos, ele decidiu olhar para um, né? Então não interessava que todo mundo se prostrava. Havia um que quando ele passava não se prostrava. E ele começou a gerar sentimentos e a gerar um ódio tão grande, tanto por Mordecai quanto pelo povo dele, que aquilo ali só foi crescendo. E eu fiquei pensando assim, com a gente também às vezes não é assim? A gente... Tudo bem, nós aprendemos que, assim, nós aprendemos com Mordecai o nosso posicionamento, mas a gente também aprende com o erro de Amã, posicionamentos nossos. Assim como Mordecai, ele precisa ser firme naquilo que ele é, ainda que ele seja um dentre todos, assim também nós precisamos ser firmes quando a gente está nessa relação de a gente está ali trabalhando, servindo, e de repente levanta um contra nós. E de repente se levanta um para te afrontar. E aí, como Amã, você passa a ver justamente aquele que se levanta contra você. Você não passa a enxergar, você não foca os seus olhos em enxergar naqueles que te admiram, naqueles que estão junto contigo, naqueles que oram contigo, naqueles que estão na peleja contigo, naqueles que trabalham junto com você, naqueles que somam na sua equipe de trabalho. Não, os seus olhos, assim como os olhos de Amã, foca naquele que está indo contra, que está remando contra. Então, assim como Amã, a gente também tem esse mesmo posicionamento, de ver todo mundo ali, não no sentido de se prostrar, porque ninguém se prostra a nós, né? Porque a gente só tem um Deus e é onde a gente tem que se render. Mas no sentido de que você está fazendo algo e um se levanta, você foca os seus olhos e foca a sua atenção naquele que vai contra, ao invés de focar a sua atenção em todos os outros que são a seu favor. De repente, numa equipe de trabalho, dentre 30 pessoas, um se levanta contra. E você foca todas as suas energias, todo o seu foco, todo o seu empenho para tentar agradar aquele um. Mas aquele um nunca vai te olhar, nunca vai te tratar da maneira que os outros tratam, porque ele é, como é que você vai falar? Que é do contra. Ele vai sempre remar contra. Então, para de focar os seus esforços em querer agradar a todos. Você não vai agradar. Para de focar os seus esforços em quem vai contra o que você faz. Você está agindo certo? Você está sendo prudente? Você está sendo um bom líder? Você está sendo tendo um posicionamento correto? Não há o que apontar sobre o que você faz. E há um que se levanta contra. Não perca seu tempo querendo se justificar um. Foca no total. Aí é algo totalmente diferente, que a gente não se dá conta, porque a gente age da mesma maneira de Amã, focando naquele que vai contra, focando naquele que fala mal, focando naquele que dá pra trás, focando naquele que te afronta, focando naquele que manda piada, focando naquele que manda um status que você sabe que é pra você. Para de focar em quem não tem um foco bom em você. E aí, nesse momento, aprenda o que Naamã não fez, que é focar em quem tá ali de boa contigo. Então,
treine os seus olhos, a sua mente, para focar naquilo que te acrescenta. Você nunca vai agradar a todos. Você nunca vai receber 100% de aprovação. Isso não existe. Sempre haverá aqueles que vão contra. E aí eu vou falar algo para você, de algo que eu aprendi um dia desses, ouvindo um pastor falar. Ele estava falando, em tudo que você fizer, sempre vai se levantar os do contra. Sempre. Você não vai agradar todo mundo. Se você está agradando todo mundo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. A verdade é essa. Você não vai agradar todo mundo. Então sempre vai se levantar aquele do contra. Mas, quando se levanta aquele do contra para falar sobre você, ele não vai falar. O que ele vai falar é mentira. Porque também se levanta e vai falar o que é verdade, você precisa se consertar. Mas a partir do momento que se levantam e falam mentiras a seu respeito, é porque você está na posição onde você deveria estar. E você precisa entender que quando levanta os dos contra, é porque você deveria estar onde você está, fazendo o que você está, no centro da vontade de Deus. E aí vão inventar mentiras a seu respeito. Vão criar situações que até serão constrangedoras, mas que são mentiras, que não é você, que você não fez, que você não faz parte. E aí a própria mentira se desmente. Porque quando aqueles que virem, que estão falando de você, não é certo, né? Porque não diz que a mentira tem perna curta, a própria invenção se desfaz diante de um posicionamento que é seu correto. Então a gente não tem que se defender das mentiras que falam a nosso respeito. Não há o que se defender do que se fala a nosso respeito. Quem nos justifica é o Senhor. Quem vai em nossa defesa é o Senhor. E as mentiras criadas sobre a sua vida, elas serão desfeitas, porque ela não vai sobressair para sempre. Então, ainda que se levante um, dentre a tua equipe de trabalho, e esse um vá contra você, e esse um faça a cabeça dos outros contra você, e se você sabe que você não é nada daquilo do que aquele do contra está falando, se posiciona sendo quem você é. E os outros verão quem você é. Não se posiciona querendo se defender de algo que você não é. A gente não precisa se defender de algo que a gente não é. A gente precisa seguir sendo o que você é. Isso é muito forte. Seguir sendo quem eu sou, independente do que levantarem contra a injúria contra mim. Na hora certa, no momento certo, aquilo que foi declarado contra você vai cair por terra. Não vai prevalecer, porque não é você. Simplesmente assim, não é você. Então não vai prevalecer. Então não perca tempo em se justificar para quem está falando de você, falando mentiras de você, se posicionando de maneira, inflamando outras pessoas contra você. Da mesma maneira que isso surgiu, da mesma maneira isso vai se encerrar a partir de um posicionamento que você tome correto, certeiro, porque é de fato quem você é. Então, até no momento que a gente está sofrendo injúrias, no momento que você está sofrendo acusação, no momento da vergonha, você tem que saber exatamente quem você é. Porque foi algo que Deus até me deu hoje de manhã, na hora que eu estava me aprontando para gravar esse vídeo. O que você é, você tem que ter a certeza. Agora tem uma coisa, você não sabe quem são os que estão ao seu redor. Então você não pode saber quem eles são. Então você só conhece os que estão ao seu redor nesses momentos. Então às vezes acontece a injúria, a infâmia, né, o falar mal, a confusão contra você para você descobrir quem eles são. Porque você já sabe quem você é. Agora, se você não sabe quem você é, você fica ali militando com quem tá só falando de você. Aí sabe o que acontece? Você acaba sendo tudo aquilo que eles dizem sobre você. Então hoje, nesse vídeo, entenda quem você é. Assim como Mardoqueu entendeu quem ele era. Ele entendeu quem ele era. E não interessava o que falasse dele. Ele sabia exatamente quem ele era. Você sabe quem você é?
Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer as suas qualidades e os seus defeitos. Porque quando acontecer situações, você vai se conhecer. Você vai saber se você pode, até que ponto você vai conseguir encarar. Quando você não conseguir, se retraia e deixe falar. Seja quem você é. Não seja o que os outros estão dizendo de você. Não perca tempo se defendendo do que os outros dizem de você. Ganhe tempo alimentando a si mesmo para ser quem Deus quer que você seja. É o que eu falei. Numa multidão, ser o diferente. Numa multidão, ser o destaque. E ainda que sendo destaque, existem pessoas que se levantem, você precisa saber quem você é e se manter no posicionamento que você tem, que você é. Então, conheça a si mesmo. Seja como Mordecai, saiba quem você é, a sua identidade, porque naquele momento ele não teve medo de dizer quem ele era. Ele afirmou quem ele era. Às vezes a gente tem medo de dizer quem nós somos. Às vezes numa escola você tem medo de dizer que você é cristão. Às vezes num trabalho você tem medo de dizer o Deus que você serve. Você tem medo de dizer porque as pessoas vão dizer, você dá dinheiro pro pastor. Quem é você? Você é um careta. Você é um cafona. Você tem essa mentalidade, porque falam de nós. Mas você é isso que falam? Não. Então não se defenda. Seja quem de fato você é. Amém? Que Deus te abençoe.